Olá, Isso. estamos dando início a mais um podcast Liderando com Mita, que você poderá acessar pelo YouTube ou pelo Spotify. Nossa convidada de hoje é Zeina Rousseau, empresária do setor de panificação, localizada em Manaus, Amazonas, psicóloga clínica, coach de alta performance, frequentou MBA em gestão de pessoas, gestão da indústria, gestão da inovação. Zeina tem experiência de gestão de liderança na empresa dela, que é uma grande panificação manauara, há 35 anos. Participou da gestão da Abrazel como presidente do Amazonas. A Abrazel é uma associação de bares e restaurantes do Brasil muito atuante. E, como ela mesma diz, ama muito o que faz. E posso garantir, como usuário que fui, os seus serviços o faz muito bem. Zeina, é um prazer ter você aqui. E a minha conversa com você é muito simples. Eu quero explorar a sua experiência e a sua vivência como líder. Então, a primeira pergunta que eu, além de te dar as boas-vindas, eu lhe faria é o seguinte: como é que você se sente como mulher e como líder aí na região norte do Brasil? Qual é a sua percepção de ser uma líder na região norte? Bom dia, Bom Dieter. dia. É um prazer imenso aqui estar participando com você desse podcast, né? Para mim é uma honra, inclusive, porque tenho aprendi muito com você também ao longo da minha estrada, né? Nos MBA da vida. Uhum. Assim, para mim é um motivo de satisfação muito grande poder dividir um pouco da minha experiência como líder dentro da minha empresa, né? Uhum. Eu comecei a empreender muito nova. Então, desde quando eu vivia com meus pais, meu pai tinha fazenda e eu já ficava ao lado do meu pai, vendo como ele fazia as coisas, né? Então, cresci já vendo como ele fazia, como ele era um bom líder. E daí me casei e por um pouco de tempo eu fiquei só cuidando da família e depois eu comecei a empreender. E aos 20 anos de idade, nós já tínhamos colocado uma empresa, eu e meu ex-marido, nós já estávamos trabalhando, e eu sempre estava na dianteira da organização, entendeu? Das anotações, de como resolver as coisas. Então, nós dividíamos as nossas tarefas, né? E depois eu separei, e daí eu comecei a estudar, fui fazer uma faculdade, porque até então não tinha faculdade, fui buscar conhecimento. Porque, assim, o bom líder, eu aprendi que o bom líder ele precisa estar em constante aprendizado, né? Porque para você liderar pessoas, você precisa conhecer as pessoas. Porque as pessoas, quando eles vêm para a sua empresa, eles vêm com os seus hábitos, com as suas crenças, né? E o líder ele vai ter que conhecer as pessoas para colocar eles em cada lugar conforme a sua melhor maneira de trabalhar, né? Como é que eu digo assim? Conforme aquilo que ele vai saber fazer melhor, né? Perfeito. E Uhum. na minha empresa, eu fui aprendendo isso com o tempo, entendeu? Eu fui aprendendo com o tempo, eu fui vendo como que as coisas podiam acontecer, como que poderia ser melhor. Errei várias vezes, né? Mas aprendi e assim, eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher realizada pelo tempo que eu venho trabalhando, com o sucesso que eu tenho na minha empresa, né? Aqui em Manaus eu sou bem conhecida como uma empresária de sucesso, porque eu sempre procurei colocar como na minha frente, né, para mim me destacar como uma mulher empresária. E daí foi quando eu fui buscar aquilo que eu não sabia, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e comecei a Perfeito. minha vivência de empresária de maneira que hoje eu tenho sucesso como empresa, graças a Deus, né? Agora me diga E se... Sim, continue, por favor. Pode continuar. pode perguntar. Eu ia perguntar a você o seguinte: nessa tua trajetória, o que que você encontrou de obstáculo que você precisou superar? Quais foram os maiores obstáculos que você precisou superar como Eu líder acho feminino? assim que quando nós mulheres cuidamos de uma empresa, vamos para a sociedade, às vezes, ela não aceita muito a mulher como uma empresária.
E Uhum. até mesmo dentro da minha empresa, eu senti isso quando eu liderava com homens, né? Porque na minha produção eu tinha homens trabalhando. Então, foi um impacto muito grande dos homens serem liderados por uma mulher. E, às vezes, você tem que ter uma postura correta, você tem que ter determinação para poder você dizer, olha, aqui as coisas têm que ser desta maneira, né? Eu sou mulher, eu sou a dona da empresa, nós temos assim, nós somos pessoas iguais, você tem que olhar para as pessoas, ter um pouco de olhar para elas, né? Como elas vêm, mas você tem que ter o equilíbrio ali e determinar aquilo que fica melhor para a sua empresa. E uma Uhum. das coisas que me ajudou muito, líder, foi quando eu fiz gestão da indústria. Por quê? Porque antes eu agia muito pela emoção. Eu era aquela mãezona, entendeu? Certo. Aí, às vezes, o funcionário ele fazia algumas coisas que não deveria fazer, e eu ia deixando, porque eu ficava, poxa, eu não posso demitir, porque a pessoa tem família, tem filhos, né? E na gestão da indústria foi um aprendizado enorme. Que eu aprendi que o líder, ele não podia agir assim. Uhum. Ele Ótimo. tem que ter empatia, ele tem que conhecer as pessoas, mas ele tem que ser firme na sua decisão, né? Se a pessoa está ali. E também outra coisa que eu achei muito legal, saber locar as pessoas, cada um no seu posto, né? De acordo com o aprendizado da pessoa, de acordo com as habilidades da pessoa. E, às vezes, a gente não fazia muito isso, né? Então, foi um aprendizado imenso. Hoje, eu sou uma pessoa assim, determinada. Antes, eu faço todo, eu vou contratar uma pessoa, eu faço a entrevista, eu vejo como eu alocar aquela pessoa na minha empresa. E se precisar demitir, eu não tenho mais, eu não tenho mais aquele sentimento que eu tinha que eu não podia demitir a pessoa. Hoje eu ajo mais profissionalmente, antes eu agia Perfeito. mais emocionalmente, né? Eu Uhum. aprendi esse equilíbrio. E aí eu penso assim, sabe, que o líder, ele precisa estar em constante aprendizado. Ele precisa buscar o autoconhecimento, né? Por exemplo, eu tive que buscar o autoconhecimento, eu tive que aprender a inteligência emocional para mim poder saber me posicionar. Porque na empresa você se depara com vários problemas e às vezes você tem que estar preparado emocionalmente para você resolver esses problemas, né? E Uhum. assim, eu aprendi muito com isso e para mim é um motivo de muita satisfação. E você tem assim um grande peso nessa minha história de vida. Que bom. Vai ser bom saber disso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Uma das questões que eu levei até para você pensar a respeito, você é uma empresária que nós sabemos de sucesso aí em Manaus. Eu convivi com você durante um bom tempo e conheço a sua história. Então, me diga o seguinte: uma das coisas que eu sempre encontro quando pessoas lideram é que algumas pessoas lideram porque são obrigadas. Eu já me lembro, eu contava muito em sala a história da gerente de um grande banco brasileiro que odiava ser gerente e odiava pessoas. E, no entanto, ela ia ser gerente o resto da vida. Eu pergunto a você, você como empresária, gosta, porque gerenciar é cuidar de resultado, é ver se o estoque está bom, se tem clientes, se produto. Agora, liderar é cuidar de pessoas, né? Sim. Querendo ou não, é lidar com o emocional, lidar com o sofrimento, lidar com o conflito, lidar com o piti. Você, como empresária, você se sente melhor gerenciando o negócio ou se sente melhor liderando pessoas? Qual é a sua percepção? Na verdade, para mim, um é o complemento do outro, entendeu? Perfeito. Então, eu amo o que eu faço e eu amo lidar com pessoas. Uhum. Então, eu fui buscar conhecimento para me entender melhor essas pessoas, entendeu? Para mim, tipo assim, dar o feedback quando precisa, né? A pessoa fez uma coisa boa, eu amo fazer isso. Eu tenho funcionários que adoram fazer uma coisa, eu chego lá, olha, cara, teu trabalho está excelente. Mas na hora de eu ir lá e também puxar a orelha dele, ou então conversar com ele, eu chego, olha, vem cá, você é muito bom nisso, mas você precisa melhorar nisso aqui, Uhum. né? Então, eu sempre deixo bem claro que a gente pode dar elogios quando é necessário elogios, mas que na hora de você
corrigir para que as coisas fiquem redondinhas, você precisa fazer isso também. Perfeito. Agora, me conta uma história. Ser líder empresarial da região de Manaus, onde nós sabemos, o Brasil inteiro é assim, mas na região norte ainda prevalece um certo machismo entre as lideranças, né? A gente convive com isso, você convive. Como é que é superar essa barreira? Qual é o esforço adicional que você, como líder, tem que fazer para poder superar isso e se mostrar quem é? Eu penso que a mulher ela tem que ser determinada. Você tem que ter determinação. Eu quero isso para a minha vida e eu vou buscar isso. Eu enfrentei alguns obstáculos a princípio. Por exemplo, quando tinha reunião do sindicato de panificação, na época que eu comecei a trabalhar, só iam homens, entendeu? Não iam mulheres. E eu precisava estar entre eles para mim saber, porque se eu trabalhava junto com meu ex-marido, então eu precisava também, como era eu quem cuidava do escritório, cuidava de pessoas, então eu precisava me ater por algumas coisas. E meu marido também, meu ex-marido, ele foi muito enfático nisso, quando teve uma reunião do sindicato, só participava homens, e nós fomos convidados a uma reunião na indústria de moageira de trigo aqui, e ele disse que ele só ia se eu fosse também, porque se eu participava com ele da empresa, eu precisava também estar presente. Então, foi a primeira quebra de paradigma para que as mulheres pudessem entrar nas reuniões do sindicato de panificação. Oh, que E daí beleza. eu convidei uma outra amiga minha também, e ela foi, daí para frente eu fui chamando as outras mulheres que nós podíamos estar ali, porque nós também trabalhávamos, e não nós precisávamos, então, de esclarecimento, de saber como lidar com a situação dentro da empresa. Foi muito legal. Agora, me diga o seguinte, você, como toda líder, você influencia pessoas, né? Você tem as pessoas que trabalham diretamente com você e aquelas pessoas que conhecem você trabalhando e as pessoas que olham de longe e veem você trabalhando. Se você tivesse que dar algumas dicas, além das que você já deu aí sobre determinação, correr atrás, qual seria, digamos assim, a carta do baralho que está guardada e que você, líder, precisa estar pronta para mostrá-la se ela for necessária? Nesse universo que luta muito contra a mulher, briga muito contra a mulher ainda. Eu vejo assim, olha, que como eu falei anteriormente, a mulher, para ela ocupar um lugar na sociedade, primeiro ela tem que querer, né? Ela tem que ser determinada que ela quer ser uma líder, que ela quer ser uma empreendedora, né? E a dica que eu dou é assim, quando a gente quer, quando nós queremos alguma coisa de coração, nós vamos buscar. Nós não precisamos esperar, nós não precisamos que alguém venha e diga, olha, tu tem que ir. Você está dentro de você, aquele sonho que tu tem está dentro de você, você tem que ir em busca dele, né? A determinação para mim é tudo, é ir buscar. Porque, por exemplo, quando eu separei, professor, eu tinha 40 anos de idade. E eu fui fazer uma faculdade, porque eu não tinha faculdade. Eu fui Perfeito. buscar para me poder liderar a minha empresa, porque a empresa ficou comigo. Então, eu fui buscar conhecimento, eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz. E eu fui buscar isso, né? Os resultados são muito bons. Hoje eu sou uma pessoa aqui que eu sou exemplo para muitas mulheres, porque assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de agregar, eu gosto de dividir o meu conhecimento, né? Há uns meses atrás, eu ministrei uma palestra falando sobre o empreendedorismo feminino. É um assunto que eu amo de Olha. coração, Então, fale entendeu? sobre ele. Fale-me Tá, sobre a sua então, visão do empreendedorismo isso feminino. aí. Então, assim, as mulheres hoje, elas precisaram buscar, né, o seu lugar na sociedade. E a gente sabe que isso sempre foi um paradigma muito grande, né, na sociedade, e hoje nós podemos dizer que esse paradigma já foi quebrado praticamente assim, em 80%, eu diria, né? Porque, segundo os estudos, as pesquisas, hoje nós somos mais de 30 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil.
entendeu? Uhum. E essas mulheres, elas tiveram que assim, olha, arregaçar as mangas e ir buscar, porque elas são também, olha, elas têm uma dupla jornada. Nós, mulheres, temos uma dupla jornada, né? Porque nós cuidamos da casa, nós cuidamos dos filhos, e nós estudamos e vamos trabalhar. E damos conta do recado, né? E olha que exemplo lindo. Cara, quando eu comecei a pesquisar para me fazer a palestra, que eu vi que hoje nós somos mais de 30 mulheres empreendedoras, nossa, que lindo isso! 48% da população de empreendedorismo são mulheres, Mulheres. entendeu? Perfeito. Né? Que estão determinadas a ir buscar o seu lugar na sociedade. Aí você vê hoje mulher pilota de avião, mulher pilotando ônibus grande, né, que a É gente chama de verdade. ônibus, mulher dirigindo um táxi, mulheres tendo política, mulheres de grandes negócios, né, como a Heloísa, né, que Sim. tem essa, né, entendeu? E dentre outras aí que foram buscar o seu lugar dentro da sociedade e que tem uma participação ativa. Nós vemos hoje que tem mulheres gerenciando grandes empresas e que estão lá se destacando. Então, isso é muito, muito, muito agradável. Você saber que você está fazendo parte de uma sociedade onde você pode contribuir com isso. Não é E verdade? uma coisa que me chama a atenção, você está falando desse papel da mulher, a mulher empreendedora, e eu me lembro quando estava se discutindo uma CPI em que havia uma senadora amazonense, eu me lembro que ela foi a primeira mulher que disse se não me engano foi ela, me disse uma frase que eu nunca mais esqueci: o lugar da mulher é onde ela quer estar. Sim, isso A mesmo. mulher Isso é é lá, fantástico, na verdade. fantástico. Eu considero isso Porque altamente extraordinário, né? Porque antigamente as pessoas diziam assim, o lugar de mulher é na cozinha. Não, o lugar da Exatamente, mulher é onde ela decide estar, não é verdade? exatamente, Ela exatamente. decidiu que ela quer estar lá no mundo dos negócios, ela decidiu que ela quer ser uma juíza, ela decidiu que ela quer ser uma empreendedora, grande empreendedora, ela vai buscar isso Sem e vai dúvida nenhuma. realizar. Porque eu penso assim, professor, sabe? Eu sempre coloco assim, eu posso, eu quero, eu consigo. Sem dúvida, Não é verdade? Então, se eu quero, eu vou buscar. sem E se dúvida. elas estão lá, se as mulheres hoje têm o seu lugar na sociedade, é porque elas saíram e foram buscar o autoconhecimento. Elas foram estudar, elas foram dar o seu jeito de galgar o seu espaço dentro da sociedade. Sem dúvida. E Muito hoje, bom. por exemplo, hoje é uma coisa que eu amo falar sobre isso, porque eu amo incentivar as mulheres que elas saiam do seu lugarzinho, né? Às vezes elas estão aqui, eu digo sempre assim, olha, às vezes as mulheres estão acorrentadas, embora estando soltas, né? Se colocam dentro de uma gaiola com a porta que não está trancada. Perfeito. Então, precisa sair desse lugarzinho aqui, né? E precisa voar, sair dali de dentro e voar, buscar novos ares, buscar novo caminho, buscar aquilo que você quer, aquilo que você sonha, para você ser uma mulher independente. Não no sentido de ser aquela mulher independente arrogante, não é isso. Independente no sentido de cuidar da sua vida, de cuidar da sua família, de quando quiser viajar, vai viajar, de quando quer comprar alguma coisa para si, compra. Você tem uma vida liberta, sabe? Eu acho assim que quando nós somos mulheres empreendedoras e nós buscamos o nosso lugar, sabe? A gente é mais feliz, entendeu? Por exemplo, na primeira vez, quando eu separei, que eu comprei o meu primeiro carro com o meu dinheiro trabalhando, porque antes eu tinha meu carro, meu ex-marido tinha um carro, nós tínhamos a empresa, nós dividimos e eu Uhum. fiquei com a empresa. Mas quando eu comprei o meu primeiro carro, eu sozinha trabalhando, que foi a primeira Hilux que saiu lá em 2005, meu Deus, você não sabe a felicidade de eu receber, aquilo foi um prêmio, né? Foi o prêmio, cara, eu consegui isso aqui, olha, com o meu esforço. Lógico que por trás de mim tem toda uma junção, né? Dentro da empresa, dos colaboradores que são importantes, que te ajudam, e tu tem que
saber juntar o teu time, trazer o teu time para perto de ti, para que as coisas aconteçam mais claramente, né? Sem dúvida. Eu acho que, né, conversar para que as coisas fiquem enganjadas. Eu sempre digo para os meus colaboradores, gente, um time precisam todos trabalhar, né, com a mesma maneira de pensar. Porque Exatamente. se um pensa do outro, outro pode dizer que o cara que está no gol, ele está olhando para ali. O gol vem e ele não, né, ele não pega a bola. Então, todos têm que estar direcionados com o mesmo pensamento para que possa formar um grande time, né? Zeina, eu não tinha a menor dúvida que eu ia ficar maravilhado com a sua conversa, que você realmente, para mim, é uma empresária modelo. Eu queria agradecer muito a você por essa mensagem que você está dando, que nós vamos colocar no nosso podcast a partir da madrugada dessa quinta-feira, para que as pessoas que nos atendem e nos ouçam vejam o que é essa experiência magnífica que você trouxe para nós. Muito obrigado. Eu realmente estou... Primeiro, prazer de estar com você. Segundo, ouvir o que você disse para todos nós. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, Bita. Para mim também pode ter certeza que foi uma grande alegria poder participar com você desse podcast, tá bom? Tá ok, tá ótimo. E quando precisar, nós estamos aqui. Vai ser um prazer enorme retornarmos e falarmos sobre qualquer outro assunto. Obrigado, Zeina. Muito obrigada. Estamos encerrando mais esse podcast que você poderá acessar pelo YouTube ou pelo Spotify. Liderando com Bita. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.